Pessoal, tudo bem? Olá pessoal, Fábio Erelin aqui com vocês. Aqui é o Lael Fanin, Canal Educação Consciencial. Pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Santos. Hoje, analisando o texto do Cameron Day intitulado Os Senhores do Karma. Eu estou com um texto aqui e o texto está publicado no meu site. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo. Eu vou então fazer daquela forma que eu fiz do primeiro texto. Eu vou ler o texto e conforme eu leio o texto eu vou fazendo os meus comentários em cima, tá bom? Então o texto começa assim, Os Senhores do Karma. Né? Os parasitas demiúrgicos da falsa luz, conhecidos como Senhores do Karma, são talvez os piores violadores do livre-arbítrio que encontrei, perdendo apenas para o próprio demiurgo corrupto. Eles são os principais porteiros que permitem ou negam aos seres acesso e saída do sistema demiúrgico, e como tal, devem ser expostos. Se vocês lembram do primeiro texto do Cameron Day, ele vem descrevendo esse sistema demiúrgico, segundo ele fala, e também do tanto que a gente não tem livre-arbítrio. Então é interessante, se você não viu o primeiro texto dele e a minha análise também, volta lá, porque os termos que ele usa nesse texto são os mesmos termos do primeiro texto dele, tá? Então ele continua, a pervenção deles, da lei natural do karma, é tão impressionante que só poderei cobrir uma pequena parte dele neste artigo. Para começar, eles são responsáveis por forçar os seres a reencarnarem repetidamente novamente, em clara violação da lei universal. Então o que ele está falando é que existe uma gama de seres que ele apelidou de Senhores do Karma, que são responsáveis por essa roda de samsara que a gente debate tanto, né? Que faz com que a gente encarne e reencarne repetidamente aqui na Terra sem saber, na verdade, o que está acontecendo, indo contra esse suposto livre-arbítrio universal, né? Então ele continua falando, no universo livre, ou seja, fora, né, dessa prisão que é o planeta Terra, fora do sistema corrupto de escravidão demiúrgica, um ser é livre para encarnar em qualquer planeta que escolher. Isso a gente já comentou aqui no canal, né, gente? Que normalmente uma encarnação fora desse sistema de prisão, não só da Terra, mas dos demais 30 e poucos planetas dentro do nosso quadrante, que são classificados como planeta prisão, as consciências encarnam 5, 6, 7 vezes, já tem toda a experiência do planeta que precisa, e passa para a próxima encarnação, não precisa ficar reencarnando eternamente como é o sistema aqui na Terra, né? Então ele continua falando, quando a vida física de um ser chega ao fim, né, depois de centenas, talvez milhares de anos, eles retornam à fonte infinita para descansar e depois decidem o que querem fazer, a seguir para continuar aprendendo e crescendo. Em nenhum lugar desse processo existe um grupo hierárquico de seres manipuladores e controladores como os Senhores do Karma presentes. Então ele está falando que as consciências no mundo livre, no universo livre, são livres para escolher a experiência que querem, para escolher a encarnação que querem, para escolher o planeta que querem. Não tem essa prisão, né, esse esquecimento, esse sistema que a gente viu até agora, né? Ele continua, como você pode ver pelo meu uso de citações em torno da palavra senhores, mas detesto chamá-los assim. Assim, no estilo habitual, dê a esses seres um nome novo e um tanto sarcástico. Ele utiliza uma expressão que em inglês a gente traduz os merdas do karma. Vocês me desculpem aqui o palavrão, mas é assim a melhor forma de traduzir o apelido que ele deu. Comecei a chamá-los assim após um encontro há vários meses, quando removia camadas profundas de acordos impostos que eles estavam tentando manter. Em um ponto do processo, eu lhes disse vigorosamente, vocês são os maiores pedaços de merda que eu já vi. Eu não lhes devo nada. Você deve, a cada ser que você manipulou, uma dívida que você nunca será capaz de pagar. Então ele falando para esses senhores do karma. Nesse ponto, eles saíram muito rapidamente. Então quando ele confrontou, esses seres então saíram rapidamente de perto dele. Então depois disso, os merdas do karma, esse nome pegou, segundo ele, né? Embora seja um pouco juvenil, né, eu acho que ele se encaixa e espero que você pense neles dessa forma mesmo, para que não sejam enganados por esses anjos caídos, agora ou mais tarde, quando você se afastar do mundo físico, né? Vamos agora explorar algumas das maneiras pelos quais esses merdas do karma, né, então ele vai fazer então, essa abreviação em inglês que é TOK, T-O-K, manipulam os outros seres. Então agora ele começa dentro desse texto, né? Então ele vai falar como esses seres manipulam a gente, quem são esses seres, como eles manipulam,
nessa vida e principalmente na passagem para a próxima vida, no momento da morte, dessa passagem dessa dimensão para a próxima dimensão. Então, o primeiro item que ele coloca aqui é a pegadinha da revisão da luz. É muito interessante, muita gente já comentou e já perguntou aqui no canal como é essa passagem, né, daquele túnel de luz e tudo mais. Então ele vai começar a entrar nesse assunto agora. Então a principal ferramenta que o toque usa para manipular um ser e aceitar a reencarnação quase infinita é a falsa revisão da luz. Quando o corpo de uma pessoa morre, eles se mudam para os reinos astrais e começam a perder a maior parte da sua identidade interior. Então, no momento da morte, no momento da passagem, tá? Se fosse permitido que esse processo ocorresse sem interrupção, a verdadeira luz daquele ser emergiria de dentro deles e eles liberariam camada sobre camada de crenças limitantes geradas nessa encarnação. Então, ele está falando, se o processo normal de desencarne acontecesse, o próprio corpo, né, de luz, os corpos de ser, essas camadas dos nossos corpos atrás iam se liberando e iam, nesse processo, liberando os fótons, né, liberando luz. E é isso que exatamente aconteceria sem interferência dos seres que ele chama como toque, né, então, os senhores do karma. No entanto, dentro dos reinos do sistema do controle demiúrgico, o que acontece é que os toques interceptam esse processo. Então, enquanto isso está acontecendo, esses seres, então, interceptam esse processo, que assim como a sua luz está começando a emergir de dentro deles e o cercando em uma exibição deslumbrante de luz externa colorida. É por isso que a maioria das pessoas com experiências de quase morte relatam, então, passar por esse túnel de luz. Na verdade, esse túnel de luz, nesse momento da morte, é a manipulação desses seres do karma, da própria luz de quem está desencarnando. É isso que eles estão tentando dizer aqui. Então, essa deslumbrante tela externa distrai o ser de luz que emerge de dentro deles e os hipnotiza através do aumento da frequência e ativação de toda e qualquer programação religiosa a esse ser exposto durante a encarnação. Então, na verdade, essa luz de quando a gente desencarna provém do próprio ser, dos corpos astrais nesse momento do desencarne. E esses senhores do karma aparecem para manipular de acordo com a crença de quem está desencarnando, com as crenças religiosas, com todos esses bloqueios que a gente tem, né? Então, o toque e outros membros da falsa hierarquia espiritual, como esses anjos e mestres ascensos, estão frequentemente presentes em segundo plano durante esse processo. À medida que o indivíduo se enche de um sentimento de amor, de conexão universal, eles dito que esse sentimento está chegando a eles pelos seres de luz externos que o cercam, e não por esse processo interno. Gente, mais uma vez, manipulando a gente, achando que é algo externo, quando na verdade é algo interno que está acontecendo. Então eu falo, no entanto, esse sentimento de unicidade e amor universal está realmente emergindo dentro do ser, né? Está sendo refletido em volta, e eles, pelo toque, a falsa toque, são esses seres, os senhores do karma, como a gente diz, e a falsa hierarquia. Então o indivíduo não tem tempo para refletir sobre o processo que está acontecendo, porque é rapidamente movido para a fase de revisão do processo, revisão entre aspas, né? São mostrados então para essa consciência um pequeno filme da sua vida, focado nas decepções, desejos não realizados, experiências dolorosas, ações dolorosas que a pessoa experimentou durante a sua vida, né? Olha a manipulação. Então ele continua. Por meio dessa revisão da vida tendenciosa e manipulada, o ser se sente mal com a vida deles, que é exatamente o que o toque deseja. Então, eles dizem para a pessoa que apesar de ter falhado em tantas coisas na vida, terão a chance de voltar mais uma vez e acertar as coisas, em mais uma nova encarnação. Olha só como a manipulação acontece, gente. O ser então é grato por essa chance de redenção e aceita os acordos que os senhores do karma os apresentam para encarnar novamente. Então veja bem. O que acontece então é que no momento que esse túnel de luz está acontecendo, que é um processo normal, esses seres vêm, manipulam isso que está acontecendo, mostram um pequeno filme da vida da pessoa, baseado então no medo, na decepção, no apego, e essa pessoa então implora por uma chance, é oferecida uma chance para essa pessoa para voltar à Terra, reencarnar, para supostamente reparar esses erros, né? Olha só. E ele continua, se esse ser foi criado com um tipo de doutrinação cristã, por exemplo, eles encontrarão Jesus e os anjos naquele momento, né? Tudo holograma, mas serão dito ainda que ainda não são dignos de entrar no reino dos céus. Então assim, você tem uma nova chance de voltar para a Terra, você ainda não é digno de voltar para o reino dos céus.
É claro que o medo de serem enviados para o inferno é tão forte que os sistemas de crenças dessas pessoas, né, vê essa chance de encarnar como algo digno, né? Porque eles não são ainda dignos de entrar no reino dos céus, como eu disse, né? Que é realmente o reino demiurgo, não tem nada disso no reino dos céus. Depois de concordar em reencarnar, o ser então é enviado para um reino celestial, no meio dos reinos astrais superiores, para aguardar a reencarnação. Leia-se cidades astrais, gente. Cidades astrais, tá? Esse reino está bem decorado, com simulações de natureza, vistas encantadoras e uma equipe de anjos da guarda que garantem que esses seres voltem à Terra quando chegar a hora. Certamente esses guardiões, entre aspas, são na verdade pastores parasitas que cuidam de seus rebanhos e não há permissão para que esses seres mantidos nesse reino sejam levados a outro lugar. Gente, manipulação de cidades astrais totalmente construídas por esses senhores do karma, fazendo com que a gente aguarde a nova reencarnação, achando que é uma bênção, tá? Para voltar para cá. E quando a gente volta, o que acontece? Esquece, né, de todo esse processo e vem aqui para a Terra de novo tentar consertar algo que na verdade você não vai conseguir consertar. Primeiro, que não lembra, né? Segundo, que você vai acabar encarnando sem saber quem é, sem saber que família que tá. Então cai-se de novo nessa roda de samsara, tendo que começar de novo do zero, uma vida nova, uma reencarnação nova. Transferência kármica. Se o conteúdo da vida de um indivíduo, feridas não curadas e desejos não realizados, não for suficiente para convencê-los de que eles precisam reencarnar, eles são apresentados com um engano ainda mais descarado. É-lhes mostrado que o que lhe é dito é sua própria vida passada, onde cometeram crimes horríveis e que eles precisam continuar encarnando em condições adversas para resolver, né, esse mau karma. Olha só, na realidade, a vida que lhe é mostrada não é deles, mas as ações de alguns que estão intimamente alinhados com a falsa hierarquia, que fez pactos com ele para evitar assumir responsabilidade energética por suas ações. Parte da energia maliciosa desse ser criminoso é então projetada no indivíduo que está sendo levado a acreditar que ele já foi um criminoso horrível. O que eu quero comentar aqui com vocês, gente, é que esse é o contexto de holografia, tá? Na verdade, esses hologramas que são colocados, alguns dos hologramas que são colocados na gente, nessa situação de desencarne que ele está falando aqui agora, na verdade, a vida que nos é mostrada, o crime que nos é mostrado, né? Na verdade, aquilo não está saindo do nada, aquilo está saindo de crimes e de vidas de indivíduos que fizeram pacto com esses senhores do karma. Ou seja, nós estamos absorvendo parte do que ele chama de karma, né? E aí eu quero que vocês entendam o contexto de karma que a gente está falando aqui como ação e reação, mas para usar a mesma, né, as mesmas palavras, a mesma terminologia que ele está usando, na verdade a gente está absorvendo a reação da ação de outros. Olha como a coisa é complicada. Então, vou dar mais um exemplo. Por exemplo, eu mato uma pessoa, tá? Então eu tenho lá um homicídio e tal. Então vai ter uma reação dessa ação que eu fiz, né? Então o que eu faço? Eu faço um pacto com esses senhores do karma e parte dessa reação, ao invés de eu tomar a reação inteira disso, na verdade eu projeto um holograma em você, por exemplo, que está assistindo, que você tenha matado essa pessoa que eu matei. Né? Isso não quer dizer que eu não tenha reação, eu vou ter reação, mas a reação vai ser muito menor, porque vai ser dividida com você. Porque a partir do momento que você acredita que fez esse crime, você também tem parte, você assume parte dessa culpa. Olha só como a coisa é complicada. E ele continua. Esse ser, então, leva a acordos para descarregar este, entre aspas, karma ruim, que eles supostamente conquistaram para si mesmos, nunca percebendo que tudo era uma mentira projetada para mantê-los subjugados e escravizados. Essa parte do holograma que a gente fala, só estamos entrando mais a fundo nesse conceito do holograma e como a coisa pode ser perversa mesmo, tá, gente? Isso é feito para coagir o acordo do ser a reencarnar e assumir a responsabilidade por crimes que não cometeram, garantindo que a próxima vida da pessoa seja preenchida com dificuldades indevidas. Como se já não bastasse, né, a nossa vida normal, ainda querendo colocar mais, para a gente ficar mais preso por culpa, por medo e tudo mais. Ele continua.
Essa transferência kármica também permite aos feiticeiros das trevas que se alinharam com a mentirosa hierarquia evitar as repercussões das suas próprias ações. Na verdade, eles não evitam, tá? Aqui eu quero fazer um comentário que meu, eles diminuem, tá? Então é como se a responsabilidade fosse dividida. Então quantos mais seres eu arrumo para dividir essa responsabilidade, menos reação eu tenho da minha ação. Olha como a coisa é malévola. Então aqui ele continua. Aonde eu parei aqui, gente? Voltei. Essa transferência também é usada em larga escala na população do planeta através de formas de controle mental em massa e manipulação da mídia. Então, gente, essa transferência de culpa, essa transferência holográfica mesmo, né, de coisas que esses seres fazem, também é feita para a consciência coletiva, não só para o indivíduo. Então todas as coisas... Como é feita essa transferência? Isso a gente vai entrar em papos mais para frente, gente, mas em arquétipos, geometria sagrada, né, logos de empresa, historinhas, né, quando a gente fala de arquétipos, historinhas que contam pra gente, e o nosso subconsciente entende, gente, é muito complicado, tá? Ele continua aqui. Para explicar corretamente, isso exigirá um artigo separado. Então, como eu já estou falando para vocês, isso realmente precisa ser conversado separadamente e a gente vai fazer isso mais para frente, tá? Mas o mecanismo básico de como isso é feito é através de acordos subconscientes incorporados à mídia. Logotipos corporativos, olha só o que eu estava falando agora. Contratos financeiros, olha o voto de pobreza, mais uma vez, gente, por favor. Lei do almirantado, a gente vai falar sobre isso, e outras instituições matriciais. O que ele fala de instituição matricial são os arquétipos, tá? E a gente precisa realmente, a gente vai, dentro desse texto, ele toca em alguns desses tipos desses assuntos, mas a coisa é muito mais profunda e a gente vai voltar a conversar sobre isso. Agora é importante vocês entenderem que essa transferência kármica, entre aspas, essa transferência da reação, essa divisão da consequência da ação desses seres é sim feita conosco, através de toda essa culpa, medo, mídia, logos, arquétipos, contratos inconscientes. Você fecha contrato e nem sabe que está fechando conscientemente, mas inconscientemente você sabe. Conscientemente você não sabe. Então é uma sacanagem extrema, né? Que os seres da falsa luz fazem isso com a gente, né? Ele continua no próximo capítulo que a gente vai entrar aqui, contratos de entrada demiúrgica coagidos. Então vamos lá. Um aspecto mais importante dos acordos que esses senhores do karma colocam sobre os seres são os acordos de entrada. Originais que os seres que entram no reino demiúrgico corrupto são forçados a fazer para conseguir entrar nesse sistema, ou seja, contratos para entrar nessa roda de samsara aqui na Terra. Muitos de nós vieram aqui no que chamam de universo livre para ajudar a desmantelar o sistema demiúrgico de dentro. E a mentirosa hierarquia impôs uma extensa lista de acordos coagidos sobre essas almas livres para limitar sua eficácia. Então aqui o que ele está falando são esses acordos do voluntariado, né? Das pessoas que se voluntariaram para vir aqui na Terra, desmantelar essa Matrix de dentro para fora. Porque não é só de fora para dentro que dá desmantelar, a gente precisa de agentes da luz dentro da Matrix, desmantelando isso de dentro para fora, e é isso que ele está falando. E para entrar aqui não tem outro jeito, né? Não dá para entrar escondido, não dá para entrar de fininho, não dá para entrar disfarçado. Todos os seres, imagine todos os avatares, nós aqui que estamos despertando, né? As pessoas já despertas da história, e aí pode pensar em quem você quiser, Cristo, Buda, Krishna, Gandhi, Madre Teresa, sei lá, Osho, quem vocês quiserem. Todos tiveram que fazer um acordo de uma forma ou de outra, tá? Com esse sistema para poder entrar. Então eu vou continuar aqui no texto antes da gente entrar mais a fundo nisso, porque ele explica isso também, né? Esses acordos de entrada também contêm cláusulas que permitem que dificuldades não especificadas sejam niveladas contra um ser durante sua encarnação, incluindo, mas não se limitando a, prestem atenção, colisão de filhos com maus pais, abuso físico, abuso sexual, ataques psíquicos, implantação etérica, implantes e todo esse tipo, né? Manipulação de sonhos, recrutamento no corpo de trabalhadores da luz, da falsa luz, que a gente falou muito no texto anterior dele, questões de relacionamento, né? Problemas de relacionamento, problemas de saúde,
problemas de dinheiro, abdução, implantação física, ou seja, implantes, chips, né, falta de autoestima e muito mais. Aí, gente, vocês começam a entender, muita gente pergunta, por que Chico Xavier era tão iluminado e teve tanta dificuldade na vida, né? Por que ele estava tanto na pobreza? Por que ele tinha problema no olho? Por que ele... Gente, tá tudo no contrato de quando a gente vem pra cá. Todos os avatares. E nós também, esse texto é feito pra nós. Eu que tô colocando os avatares aqui. Pra vocês entenderem que tudo isso está no acordo. A diferença é quem negocia melhor e quem negocia pior. Mas há uma negociação, tá? Ele continua. A maioria dos seres do universo livre que chegava estava bastante confiante de que poderia superar essas limitações. Então eles se inscreveram. Então, ou seja, quando a gente está de fora, né, os seres aí, fora dessa realidade na Matrix, a gente olha e fala assim, eu acho que eu encaro essa. Mas não tem noção da dificuldade que é, da presepada que é estar aqui, né? E com todas essas dificuldades, com esquecimento e tudo mais. Por isso que muitas vezes, né, os seres que estão despertando acabam caindo em algumas armadilhas, né? Pessoas perguntam, então todos esses avatares não conhecem então o poder de cocriação? Quem está despertando não conhece o poder de cocriar? Então não ficam doentes, não tem nenhum problema na vida, não é? Porque é só cocriar a nossa realidade. Mais ou menos isso, tá? Existem contratos de todos esses tipos que eu falei aqui para você, financeiro, saúde e tudo mais, de coisas que eles têm que passar porque assinaram esse acordo. Fazia parte das condições prévias, não pré-nupcial, digamos assim, antes de vir aqui para a Terra. Olha só que presepada. O último parágrafo desse capítulo fala assim, realmente não havia muita opção, mas alguns de nós negociaram mais ferozmente do que outros, e foram confrontados com menos desses acordos perniciosos, mas ninguém entrou ileso. Ninguém entrou ileso, tá? Aí eu tô falando dos avatares também. Independentemente de quantos acordos de entrada coagidos tenhamos, é importante remover todos esses acordos para ficar claro e prosseguir com nossas tarefas escolhidas de curar e despertar os outros, além de separar a construção demiúrgica por dentro. Então, nós podemos sim revogar, se não todos, a maioria desses acordos, e precisamos fazer isso, porque o momento que a gente tem... a gente concordou com isso, porque tinha que concordar para vir para cá, mas no momento que a gente chega aqui e toma consciência desses acordos, nós podemos sim quebrar esses acordos, digamos assim, pedir para que esses acordos sejam revogados, né, e negociar também a saída desse acordo, conscientemente ou inconscientemente. Por isso que é importante. E como faz para fazer isso? Já mencionei em outros vídeos e a gente vai mencionar nesses 4 vídeos e mais na live, tá? Como a gente faz? É decreto, declarando. Mas primeiro você precisa estar consciente dos acordos, porque para você revogar um acordo precisa ser muito específico. Para você sair do contrato precisa ser específico. Não adianta falar, eu revogo todos os contratos. Você revoga todos os contratos, você desencarna, porque está encarnado é um contrato. Tá? E vamos seguir. O próximo tema dele aqui é o vácuo galáctico. Aí ele diz, eu uso uma ferramenta diariamente para remover energias limitantes, né, que a gente vai falar aqui no final desse texto, no último vídeo. Para defender meus limites de energia demiúrgica e ajudar os clientes a fazer o mesmo. Os clientes das pessoas que ele atende, né? Qualquer forma de pensamento, implante etérico ou sem alma sendo colocada no vácuo é levado ao núcleo galáctico para ser transmutada de volta em energia pura. Então ele está falando como ele faz com essas energias ruins, né, de contrato, de consciências e tudo mais. Então ele está dizendo que ele transmuta essa energia no núcleo da nossa galáxia, no núcleo galáctico. Tá? Então, quaisquer seres com uma alma enviados ao núcleo galáctico são transmutados, limpos de suas trevas e reabilitados ou dissolvidos novamente em energia básica destruída, ou seja, a famosa morte cósmica. Então, ou esses seres são transmutados, resgatados, ou há a morte cósmica. Quem define isso é esse conselho, vamos pôr aqui como conselho kármico, tá? Dê o nome que quiser, conselho da luz, enfim, o nome não é importante, não existe nome no universo. Né? E então ele está falando o que acontece no núcleo galáctico, que eu também concordo com ele. Qualquer um dos resultados está bem comigo, ele diz, tanto faz se é transmutado ou se tem a morte cósmica. Embora eu esteja sempre torcendo para que eles surjam como seres sãos e curados, que possam se tornar membros produtivos do universo
né? Mais uma vez, ou seja, ele está falando que normalmente o trabalho dele, o que ele torce, o que ele trabalha é para que esses seres não ocorra a morte cósmica, né? Que esse seja realmente o último recurso, que esses seres realmente sejam transmutados, o que é louvável. Se um ser é curado ou restaurado ou destruído, está entre eles e a fonte, quer dizer, não está com a gente, é verdade, a gente não tem que se preocupar com isso. Eu não tomo essa decisão, estou simplesmente servindo como um canal galáctico para enviar esse ser para o olhar no espelho galáctico, assumir a responsabilidade por suas ações e, esperançosamente, curar e recuperar a sanidade. Eu aviso a esses seres uma vez que eles não estão autorizados a infringir na minha energia soberana e que eles precisam recuar ou eu usarei força defensiva para enviá-los ao núcleo galáctico. Esse tem um negócio também. Daqui a pouco ele vai falar aqui qual a reação desses seres e tudo mais, mas uma coisa engraçada, as pessoas acham que temos que ser misericordiosos, a gente tem que definir qual que é a misericórdia, tá? Veja bem o que ele está falando aqui. Você está sendo atacado, você está sendo invadido. Você não pode falar, meu irmãozinho, senta aqui, eu vou te dar um beijo, não é isso. Você dá o aviso e fala, olha, eu sou soberano, não é para interferir na minha vida, não encosta em mim, porque senão vai ter uma reação. Não é tomar a primeira iniciativa, né? É reação, porque você está sendo invadido, você está sendo atacado por esses seres. E ele avisa. E nesse momento que fala, olha, eu vou usar de força defensiva, ele diz o seguinte, a maioria deles fala um show de ficar em pé, mas tentará enviar uma sonda energética ao sensor mais tarde para continuar sua agenda. Quando sinto isso, vou à fonte da incursão juntamente com vários aspiradores galácticos e casa limpa. Ou seja, no momento que você confronta, eles podem te enfrentar ou podem sair. Mesmo se eles saem, eles vão tentar atacar mais tarde. Então, é uma questão de tempo. Esses seres, eles realmente, muitas vezes se acham mais fortes que nós, mas a diferença entre eles muitas vezes e nós é a consciência do que está acontecendo, ou seja, eles sabem o que está acontecendo. Então, a partir do momento que a gente também tem consciência de que isso está acontecendo, nós somos iguais, né? E ele continua falando. Cerca de metade desses seres demiúrgicos e parasitas pode ser redimida e transmutada de volta para membros sãos e produtivos no universo livre. Essa é realmente uma proporção muito boa, considerado que até pouco tempo, né, o medo, a loucura, o controle, a escravidão, o abuso, a manipulação, a destruição e a hierarquia foram atingidos. Então, o que ele está falando aqui é que realmente metade desses seres pode ser reabilitado, o que realmente é louvável. Eu concordo com ele que metade é muita coisa, 50% é muita coisa, né? E aí, esses 50% passam para o lado da luz, né? São ex-agentes da não-luz, o que é realmente extremamente também interessante, né, gente? Então vamos continuar a nossa leitura com os comentários aqui. Direito universal e força defensiva. É aí que a gente parou. Na maioria das doutrinas da nova espiritualidade, é considerado não espiritual ou não evoluído até considerar o uso de força defensiva. E eu já quero fazer uma observação, não é só nessa nova espiritualidade, não. Eu diria que na velha espiritualidade, eu acho que por ele ser norte-americano, o pessoal aqui deve estar chamando de nova espiritualidade, mas a gente vê em várias religiões espiritualistas no Brasil e no mundo, essa questão de não ser espiritual ou não evoluído, o uso da força defensiva. Então ele continua aqui, daqui a pouco eu continuo comentando com vocês. Aparentemente, um bom pequeno recém-nascido deve deixar pessoas e seres parasitas passearem por cima deles, roubá-los, drenar sua energia, manipular, implantar e prejudicá-los de maneiras que escolherem. Não apenas isso, mas também devem suprimir quaisquer emoções negativas para que sejam basicamente vítimas felizes de tais abusos. Esse ensino manipulador e enganoso vem da falsa luz e nada poderia estar mais longe da verdade real. Gente, prestem muita atenção nesse vídeo. A tática da falsa luz, dizendo que nós devemos ser cordeirinhos, que a gente deve aceitar aquela frase famosa, né, que a gente pode discutir muito em termos de tradução, contexto e tudo mais, que quando te baterem numa face, dê a outra, né, que é dita, dizem que Jesus, porque Jesus não deixou nada escrito, né, dizem que Jesus que disse isso, né, nos evangelhos. A quem serve isso? A quem serve apanhar quieto? Né? Num planeta prisão, a quem serve para apanhar quieto?
né? Então vamos continuar aqui, porque é muito interessante o que ele escreve. E também nesse parágrafo mesmo ele fala, né? Ele compara a humanidade a recém-nascidos, né? Ou seja, a gente volta aqui e esquece tudo, é como se fosse bebê mesmo. E o pessoal tá aqui batendo na gente, fazendo tudo o que faz, e a gente tem que ficar quieto? Então ele continua aqui explicando. A lei universal principal é muito simples. Atenção. Todos os seres são soberanos e têm livre-arbítrio para expressar seus desejos criativos da maneira que escolherem. Mas nenhum ser tem o direito de violar e prejudicar os outros. Essa é a lei universal, tá? Continuemos. O corolário dessa lei também é muito simples. Como todos os seres são soberanos, eles têm o direito de se defender de danos usando qualquer nível de força necessário para impedir que essa violação ocorra, mesmo que resulte na destruição naquele infligindo o dano. Então vamos lá, o que ele está falando aqui assim, a lei universal diz, somos todos livres e soberanos, tá? E a lei universal também diz que você pode usar de força letal se for em legítima defesa. Então eu estou traduzindo a lei universal em leis aqui do homem, né? Então ele diz assim, se alguém vier te matar, você pode, em defesa, matar essa consciência, digamos assim. Estou colocando de uma forma muito simples aqui, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo. Então ele continua. Os escravizadores e enganadores da mentira espiritual estão em clara e total violação da lei universal. Óbvio, estão todos aqui violando o nosso livre-arbítrio e a nossa soberania, né? Eles evitam a lei da atração natural, que reflete as ações de um ser coagindo e manipulando outros seres a concordarem em serem vitimados e escravizados, além de convencer outros seres a assumirem a responsabilidade por seus crimes através da transferência kármica, que foi muito que a gente falou no último vídeo, né? As muitas camadas de decepção do ser demiúrgico são baseadas na grande mentira de que estamos separados da fonte infinita. Prestem atenção. Os seres da luz falsa constroem essa mentira, convencendo os seres de que a lei universal não existe, que os indivíduos não têm direito inerente à autodefesa, que devem se submeter à vontade da autoridade dos merdas do karma, e que as pessoas devem adorar o demiúrgico psicopático e os seus seres angélicos para poder conceder entrada no reino de Deus um dia. Veja bem, como essa tática de apanha e fica quieto é arquitetada, gente. A verdade é que nunca fomos separados da fonte infinita, pois isso é uma impossibilidade metafísica. Um ser pode optar por ignorar sua conexão, acreditar que ela não existe ou até acreditar que eles cortaram essa conexão, mas a crença em uma mentira não a torna verdadeira. Eu vou ler esta frase de novo. A crença em uma mentira não a torna verdadeira, porque a verdade, com letra maiúscula, não é relativa. Gente, o que a gente fala aqui no canal o tempo todo, e no meu próximo livro, agora lançado em abril, Fim da Ilusão, vou martelar como sempre. Não existe reconexão com a fonte. Nós nunca perdemos a conexão com a fonte. Nós somos a fonte. Certo? Vamos lá. Ele continua aqui. Como um exemplo metafórico, imagine se um grupo de seres humanos decidisse se separar da atmosfera da Terra, apenas respirando o ar de um tanque de mergulho. Eles são realmente separados da atmosfera? Não. Eles ainda existem na atmosfera, mesmo que estejam respirando uma fonte de ar aparentemente separada. Entenderam o exemplo dele, gente? Não é porque você está colocando um tanque de oxigênio que você não está mais na atmosfera terrestre. É a mesma coisa, não é porque você está acreditando ou pertence a uma doutrina ou pertence a uma religião que diz que estamos separados do todo que você esteja separado do todo. Você está apenas com essa ilusão em frente à sua face, né? No entanto, os seres demiúrgicos se comprometeram totalmente com a sua própria ilusão de separação da fonte e, portanto, precisam encontrar uma fonte alternativa de energia que derivam da humanidade, na forma de... Vamos lá, atenção, por favor, caneta e papel, anotem. Adoração, crenças, contratos, sexualidade distorcida,
decepção, confusão, apatia, luta, dor, sofrimento, ódio, morte, etc. Indo em um espectro de comida gourmet energética a comida lixo para os seres parasitas nesse exemplo. Ou seja, a adoração, que foi a primeira que a gente falou, é o principal alimento da falsa luz. A adoração. Adoração a qualquer coisa. Religião, a gurus, a mestres ascensos, energia da adoração. Vamos lá. A última coisa que a falsa hierarquia quer é que a humanidade chegue ao entendimento da lei universal e quão profundamente fomos escravizados por engano. O por engano é por ele, tá? Mas tudo bem. Um instante que declaramos, eu sou soberano e nenhum ser tem qualquer direito de tirar a energia de mim, o jogo muda radicalmente. A partir desse espaço de conhecimento de que somos individualizações soberanas da fonte, podemos exercer nossos direitos soberanos, incluindo o uso correto da força defensiva. Gente, precisamos tomar conhecimento, internalizar, saber. Saber é de dentro para fora, não de fora para dentro. Não é o Fábio contando para vocês. É vocês buscando dentro de vocês mesmos. Que nós, se somos fractais da fonte, nós somos a fonte. Ou, como ele escreveu aqui, eu sou soberano. E nenhum ser tem qualquer direito de tirar a energia de mim. Isso é um decreto, uma afirmação. E você decretou, você como fonte, já é, tá feito. O próximo tópico que ele continua, certo e errado. Outro ensinamento da luz falsa que infecta o movimento da nova era é que não existe certo ou errado, que tudo é apenas uma experiência que existe para nos ensinar uma lição. Prestem atenção nisso, gente. Embora seja verdade que podemos aprender lições valiosas de circunstâncias adversas, isso não significa que seja necessário ou desejável ser continuamente oprimido, manipulado, implantado, enganado, escravizado e drenado de energia. Essas são experiências que a raça humana já teve demais. Então, apesar da gente ter várias visões da mesma coisa, a gente entender as diversas raças, a gente entender como ela funciona, isso não justifica tudo que a humanidade vem passando há milhares ou milhões de anos, tá? Com o entendimento da lei universal, podemos observar que é inerentemente errado prejudicar outro ser que nada fez para nos prejudicar. E mesmo que tenha feito, mas vamos lá. Também podemos entender que trabalhar em conjunto e cooperar com os outros geralmente é a coisa certa a se fazer. Mais uma vez, gente, prestem atenção. Juntos e não separados. Que separados, né, o dividir para conquistar também é uma tática da falsa luz e vocês já devem estar mais carecas do que eu sabendo disso. Esses conceitos simples devem ser seguidos para que possamos libertar nossas mentes da lógica distorcida apresentada nos ensinamentos da nova era, que nos levariam a acreditar que a incrível quantidade de sofrimento infligido à humanidade é inteiramente sua, bem como uma maravilhosa experiência de aprendizado. Olha só, estamos aqui para aprender, vamos sofrer, e quanto mais a gente sofrer, mais a gente aprende. Olha que beleza. Portanto, não devemos tomar nenhuma ação para ajudar os outros a aliviar seu próprio sofrimento. É isso que essa nova religiosidade, ou velha, né, que para mim já é muito velha, nos fala. Tá todo mundo aprendendo. Deixa sofrer, então aprendizado. E não é assim. Ele continua. Os escravos afro-americanos estavam tendo maravilhosas experiências de aprendizado na época da escravidão. Que tal os criados irlandeses e escoceses diante deles? E os servos medievais que poderiam ser executados por capricho do rei ou de um de seus servos? Não. Essas pessoas estavam claramente sendo escravizadas, o que é facilmente reconhecido como algo errado em fazer. Porque a minha liberdade termina onde a sua começa. Essa também é uma lei universal. Da mesma forma, a humanidade não está tendo uma maravilhosa experiência de aprendizado ao ser escravizada à falsa hierarquia espiritual do demiurgo corrupto. Porém, estamos aprendendo uma coisa, que é como declarar nossa soberania e deixar de ser escravos. Bem, muito de nós somos. Olha só a frase que ele escreve. Declarar nossa soberania e deixar de ser escravos. E o lema aqui do canal não é declare sua independência espiritual?
E eu nem conheço o Cameron Day. Veja como as coisas se alinham, gente. Vamos lá, ele continua. Hierarquia. E eu vou falar uma coisa, prestem muita atenção, esse terceiro vídeo está muito revelador, gente. Prestem muita atenção nesse capítulo e na questão hierárquica, tá? Uma das principais raízes desses problemas mundanos e metafísicos é o conceito de hierarquia. Em todo lugar que olhamos no mundo, todos os sistemas hierárquicos de organização geralmente são dominados por homens. A hierarquia é um sistema insidioso e desempoderador de autoridade, obediência e escravidão que devemos transcender para começar a curar a nós mesmos e a nosso mundo. Da mesma forma, também devemos transcender hierarquias espirituais que promovem a escravidão, a subserviência e a obediência cega. O demiurgo corrupto e os seus servos de arcanjos, mestres ausêncios, falsos, né, ETs, demônios, etc., são a representação definitiva da hierarquia degenerada que consome a força de vida e apenas deixa destruição. Gente, o processo de hierarquia nas empresas, digamos assim, eu trabalhei na Matrix, em grandes multinacionais, trabalhei nas maiores empresas do mundo. Até o ano passado, até 2019, a gente vê como essa questão hierárquica está sumindo. Agora toda forma de gestão está cada vez mais matricial, ou seja, horizontal do que vertical. E a mesma coisa no mundo espiritual, ainda mais no mundo espiritual. Como que a gente vai ter essa hierarquia militar rígida, onde um manda e o outro obedece porque tem juízo, quando a gente está falando de amor, ou seja, amor universal, que é igual a equilíbrio? Não bate uma coisa com a outra, né, gente? Então a gente não tem que obedecer porque tem juízo, não existe isso. Mais uma vez, se somos fractais da fonte, somos a fonte. Quem é maior que a fonte? Nada, nem ninguém, né? Vamos lá. Transcender a hierarquia metafísica é um processo de autolibertação, limpeza, ganho de autoconhecimento, conhecimento da lei natural universal e terrena e exercício de nossa vontade soberana. É libertador, gente. Libertador sair de qualquer hierarquia. Você não tem superior, você não tem subalterno. Somos todos iguais. Somos todos fractais da fonte. Primeiro, temos que saber através disso que somos extensões totalmente conectadas da fonte infinita divina de toda a sua criação. Aqui, que eu acabei de falar. Quando sabemos que não apenas pensamos num nível intelectual, percebemos que nenhuma autoridade legítima existe fora de nós mesmos. Mais uma vez, vou ler para vocês. Nenhuma autoridade legítima existe fora de nós mesmos. Existe apenas autoridade interior e autogovernança, que quando guiados pelo entendimento na lei universal, nos proíbe de instigar ações que prejudicariam outra pessoa, outra consciência ou a si mesmo, né? A autogovernança esclarecida e a aderência à lei universal são a base de uma sociedade livre. Somente com essa base em vigor seremos capazes de evitar a armadilha do ego, de exercer autoridade sobre os outros para controlar e regular seus comportamentos que não prejudicam ninguém. Ou seja, querer implantar hierarquia e querer exercer autoridade sobre o próximo é armadilha do ego. Ok? Somente por meio da autogovernança iluminada poderemos construir um tipo de sociedade totalmente nova, auto-organização, para resolver problemas e ver necessidades de muitos como uma expressão genuína do desejo de cooperar e criar um mundo que beneficia a todos, ou seja, juntos. Juntos, gente, não mais separados. Benefício a todos. Não tem esse, o meu é assim, você que se vire. Tá? Não existe isso. Esse deve ser o processo co-criativo em constante evolução que descobriremos continuamente à medida que o envolvemos. Ele continua, toda ideia precisa ser testada e aplicada onde ela está disposta a ser aceita de forma código-fonte aberto através da participação voluntária de todos os indivíduos envolvidos numa sociedade não hierárquica, uninível, processo de auto-organização. Isso requer uma maneira inteiramente nova de pensar, organizar e agir, e todos os modelos antigos de autoridade centralizada e descendente precisam ser abandonados, porque, como já vimos, qualquer tentativa de impor ao mundo um único melhor sistema
sempre resultará em opressão e acabará fracassando. Olha a nova ordem mundial, olha as ditaduras, olha o que vocês quiserem. Ou seja, o que ele está falando aqui é: todos governam para todos, né? Olha qual que é a expressão que a gente tem de funcionário público. Não é servidor público, ele não deveria servir a todos? Então a gente precisa voltar para o verdadeiro sentido dessa palavra de servidor e todos servirem a todos, não é verdade? Temos em nós o potencial de libertar todos os seres humanos das amarras dos sistemas escravos da hierarquia e autoridade externa, para trabalharmos juntos e criarmos soluções que atendam às necessidades básicas de comida, água, energia, abrigo, roupas, transporte e conhecimento para todos no planeta, sem exceção. E nós já temos tecnologia e conhecimento para isso hoje, sim. Criar sistemas autogerados para suportar todas essas necessidades é totalmente viável, mas somente se pudermos cooperar com os indivíduos soberanos que respeitam os direitos e as fronteiras dos outros. Tal mudança em nosso mundo depende de todos nós para saber que somos soberanos, proclamar nossa soberania, ou seja, declarar nossa independência espiritual, né? Excluir nossa programação de pensamento, tanto que somos programados, né, gente? Essa programação de sermos escravos e em seguida trabalhar juntos em cooperação como indivíduos soberanos, com o objetivo comum de empoderamento máximo de todos no planeta. Então, gente, nós precisamos urgentemente tomarmos consciência de que somos fractais da fonte, que somos a fonte, e precisamos declarar nossa independência espiritual urgentemente. Não tem autoridade externa, a única verdadeira autoridade é interna, é dentro. Eu não tenho que procurar fora o que eu tenho dentro. Se você é fractal da fonte, você é a fonte, você tem tudo, você sabe tudo, você pode tudo. Vamos declarar nossa independência espiritual, gente? Chega de mestre guru. Chega de técnicas milagrosas. Vamos voltar para dentro? Vamos voltar para si? Se autoconhecer? Estar ciente dessa conexão que a gente nunca perdeu da fonte? E hoje a gente continua nessa última parte, basicamente nessa quebra de contrato, né, da declaração de soberania, ou seja, essa última parte do texto realmente ela é dedicada a como se livrar desses contratos e desses seres, né? Vamos ver então o que ele diz aqui, vou lendo com vocês e a gente vai comentando junto, como fizemos nos últimos 3 vídeos, né? Então vamos lá. Proclamando a soberania. O processo de proclamar a soberania e remover a falsa programação que foi incorporada em nossa psique, a partir de níveis multidimensionais de controle, leva tempo e esforço consistente. Eu já quero parar aqui, já na primeira frase, porque muita gente acha que quebrar contrato, a gente se livrar dessas coisas, é do dia para a noite. Ah, Fábio, como é que eu faço? Vou lá, faço um Arcanjo Miguel lá de 21 dias e estou livre de tudo? Não, meu querido. Faço uma sessão de terapia e estou livre de tudo? Não. Veja bem, leva tempo e esforço consistente. Ou seja, é com consistência, é com insistência, eu diria. E com toda a sua energia. É algo que você precisa realmente se dedicar. Tá? E não é de um dia para o outro que isso acontece. Então, realmente é um esforço conjunto, não só seu consciente, mas inconsciente, espiritual, você e os seus, né, na vertical. Vamos lá. Ele continua. Precisamos proclamar diariamente, entre aspas, aí diz, né? Proclamação. Eu sou soberano. Sou livre. Somente eu posso me governar. Ou de qualquer outra maneira que você queira expressar, já que você é soberano afinal. Então, essa frase é engraçada que ele põe. Ele fala assim, da forma que você quiser se expressar, né? A forma que você se expressaria. Então, o que ele põe aqui é, eu sou soberano, sou livre, somente eu posso me governar. Ou algo desse tipo, tá? Alguma coisa que seja um decreto seu, dizendo, eu sou o dono da minha vida, só eu posso me governar, só eu me controlo, ninguém nem nada me controla. Eu sou independente. Né? Esse é o espírito da coisa, mas você precisa sentir isso. Não é só palavra que você lê e repete, como uma reza. Não, tem que vir do fundo do seu coração.
né, do núcleo de todas as células do seu corpo. O mesmo processo de cocriação que a gente menciona no livro Resposta para Tudo, nos cursos Despertar Galáctico 1, né? E ele continua. Também precisamos colocar no trabalho de autolimpeza necessário para revogar todos os acordos que fizemos, conscientemente ou inconscientemente, para dar nosso poder a autoridades externas, experimentar sofrimentos ou limitações desnecessárias, suportar encargos kármicos, entre aspas, né, que não são nossos para suportar, etc. Esse não é um processo rápido. Eu estou passando por minha própria versão diariamente. Gente, isso é extremamente importante. A pessoa que acha que eu estou aqui falando com você, já são pessoas que são livres de contratos, já são pessoas completamente livres desses encargos. Não existe um ser encarnado que não tenha contratos a serem liberados, que não tenham acordos a serem negociados, tá? A ideia nossa é que a gente consiga se livrar ao máximo desses contratos até a gente desencarnar. Mas livrar de 100% deles é praticamente impossível. Até porque, como eu disse no último vídeo, estar encarnado é um contrato. E se a gente se livra desse, a gente desencarna, né? Então existem contratos bons, que são pertinentes, e contratos que não são pertinentes. Por isso que ele diz aqui, né, contratos kármicos, encargos kármicos, que não são nossos para suportar. Então tem coisa que não é nossa. Como ele disse no último texto também que a gente analisou no último vídeo, existe essa transferência kármica, entre aspas, né? Através desses acordos que a gente faz inconscientemente, muitas vezes, de receber o karma desses outros seres. E a gente acaba assumindo alguma coisa que não é nossa. Então, principalmente esses, a gente precisa revogar, né? E vamos lá. A hierarquia mentirosa não respeita o livre-arbítrio, tá? Limites saudáveis ou seu direito de dizer não a eles. Isso é extremamente importante, gente. Eles usam todo tipo de manipulação, coerção e força para conseguir o que querem, tá? É assim que os seres hierárquicos patriarcais funcionam. Ele coloca uma observação aqui. Observem as semelhanças na palavra hierarquia e patriarcado. E a influência do arconte. A energia agressiva e dominadora do patriarcado procura controlar todas as facetas da existência de cada ser, pegando e consumindo tudo o que é possível. Então essa hierarquia rígida, esse patriarcado, né? essa dependência de outras consciências, de outros seres, né? Eles não respeitam o livre-arbítrio, que já é mínimo aqui na Terra. Né? A Terra é um planeta prisão. Qual é o livre-arbítrio que você tem numa prisão? Qual é o livre-arbítrio que tem um prisioneiro? Né? Imagina a cela de um prisioneiro. Qual é o livre-arbítrio dele? Ele pode escolher, vai no banheiro, não vai, toma uma água, não toma, dorme ou não dorme, mas é isso. Né? Então, dentro desse livre-arbítrio limitado que a gente está na Terra aqui, eles já não respeitam esse livre-arbítrio. Muitas pessoas me mandam perguntas, ai Fábio, e o nosso livre-arbítrio? Ai, por que os seres de luz não nos resgatam? Esse tipo de coisa. Gente, quem joga pela regra é os seres da luz. Os seres da não-luz não tem regra. Eles não jogam com regra. Tá? Então não espere respeito de livre-arbítrio, não espere jogar com a regra cósmica, porque não é esse o jogo que eles fazem. É um jogo sujo mesmo. Tá? Aí ele continua. Isso é representado fisicamente por governos hierárquicos corruptos, sociedades secretas, corporações que exploram as pessoas e o meio ambiente. É representado metafisicamente pelo demiurgo corrupto e sua legião de escravos escravizados, dos quais os merdas do karma, aquele apelido que ele colocou, né, são simplesmente uma divisão de grade de controle. Quer dizer, como é embaixo é em cima, né? Já diria nosso amigo Hermes Trismegisto, se não me engano. É por isso que é tão importante lembrar aqueles senhores irritantes do karma e todos os parasitas demiúrgicos que você é soberano. E estar disposto a utilizar seu poder soberano para apoiar essa afirmação. Então não é só falar, né? Você tem que dar o backup, né? Ou seja, dar sustentação para isso. Eles não falam a linguagem do amor. Gente, é extremamente importante entender isso. Eles não falam a linguagem do amor, então isso significa que precisamos usar um pouco de força, sim, para entender nosso ponto de vista. Gente, não adianta, ai meu irmãozinho, vem cá, eu vou te dar amor, vou te dar abraço. Eles não respondem a isso. Não é esse o jogo que eles jogam, gente.
Não adianta aquela história de levar um tapa numa face da outra face, porque você vai levar um outro tapa. Tá? Não adianta responder com amor, a gente tem que ter uma reação. Você não está provocando, você está reagindo de acordo com a situação. Certo? E ele continua então, no próximo item aqui, revogação de acordos. Então vamos lá. Esse é o processo que eu uso e tenho compartilhado com outras pessoas na conclusão de acordos. A falsa hierarquia oculta tem várias cópias desses acordos em vários domínios, portanto, a especificidade é importante nesse processo. Ou seja, esses acordos, gente, eles são copiados, eles são colocados, digamos assim, em várias gavetinhas, né? Fazendo aqui uma analogia, no nosso corpo astral. E você precisa ser bem específico. Não adianta falar assim, eu quero revogar todos os acordos que não me fazem bem. Tá bom, é um excelente começo, mas não tem muita efetividade. Você tem que ser bem específico. Como eu sei os acordos que eu tenho? Aí você precisa meditar, só você se conhece. Tá? Não adianta querer que outra pessoa dê essa resposta para você. Só você pode dar essa resposta para você. E como dar essa resposta? Bom, enfim. Meditando, aumentando a vibração, entrando em contato com o nosso eu. Não vai ser do dia para a noite que isso acontece. Então, de pouquinho a pouquinho, a gente vai se conhecendo, vai se descobrindo e vai descobrindo os acordos que a gente tem. E também observando a nossa vida, né? Os acordos de pobreza, eu acho que são fáceis da gente perceber. Os acordos de dificuldade em relação amorosa, com família, com filhos, no trabalho, enfim, esses são os mais óbvios, né? Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai percebendo outros. E ele continua aqui. Também é importante que você envolva nesse processo a partir do seu soberano interno, né? Que é o seu eu superior, é isso que eu estava falando com vocês, de vida interna e tudo mais, que você faça esse processo por conta própria. Olha só o que ele falou aqui, eu não tinha nem lido, né? Apenas ler declarações de revogação não fará o trabalho. Então, mais uma vez, não é uma reza. Você tem que acreditar do fundo do seu coração, com toda a energia de todas as células do seu corpo, aquilo que você está dizendo. Tá? Precisamos estar engajados conscientemente nesse processo, usando a nossa força de vontade para efetuar as mudanças que desejamos. Né? Descobri que uma vez que uma pessoa começa a revogar acordos, torna-se mais fácil ao longo do tempo aprofundar-se para encontrar mais deles. Então, aquilo que eu estava falando para vocês agora há pouco. Esteja ciente de que os acordos geralmente são divididos em vários fragmentos para torná-los mais difíceis de encontrar, que a gente comentou agora há pouco também. Por exemplo, pode haver acordos para ter relacionamentos românticos difíceis, relacionamentos difíceis com pais, com irmãos, com amigos. Todos esses são grupos de acordos diferentes que precisam ser especificados e removidos em processos separados. Isso que a gente estava falando também, que os acordos eles são feitos separados e são divididos mesmo propositalmente para ficar mais difícil da gente revogar, né? Mas aos poucos, com muita paciência, gente, sem pressa, com perseverança, tá? Com afinco, a gente consegue descobrir e revogar isso, né? Então, portanto, não se preocupe em se livrar de todos os acordos de uma só vez, gente. É melhor fazer um por um bem feito do que querer fazer tudo da noite por dia, porque não dá, tá? Tome o seu tempo, trabalhe com eles diariamente, enquanto sente afetando, e quando você sente que aquilo está te afetando, né? O processo descrito abaixo é baseado no sistema de autolimpeza, que formam a base para o trabalho de limpeza de energia que eu faço. Aí tem aqui, eu vou pedir para vocês, eu não vou ler aqui todo o decreto dele, de limpeza de contrato, que ele sugere, na verdade você não precisa seguir isso ao pé da letra, mais uma vez, você pode adaptar isso para a sua linguagem, para a forma que você costuma falar, tá? Não precisa aqui proclamar e falar as coisas que ele está falando aqui, né? Você pode adaptar. Então eu vou pedir para que vocês olhem lá no texto, para eu não ficar lendo aqui esse decreto. Todo mundo tem acesso a isso, é só clicar aqui na descrição do vídeo e vocês vão poder ver todo esse decreto. Então, no final, eu vou ler só a última frase dele aqui, então ele passa aqui todo o texto falando da forma de como confrontar esses seres, de como remover, fazer esses decretos, ou seja, decreto são afirmações, gente, você tem que sentir no fundo da sua alma. Mais uma vez eu repito isso. Eu vou ler a última frase aqui, só para vocês sentirem como é isso, tá? E você tem que falar isso
sentindo, com vontade, tá? Eu sou soberano e ninguém pode tomar a minha energia. Eu sou soberano e nenhum ser ou não ser está autorizado a infringir meu espaço soberano. Então, todas essas afirmações, eu li uma de, sei lá, ele escreve 15, 20 aqui, passo a passo, são afirmações para você retomar o controle da sua vida, para você ser independente, para não ter contratos que não te sirvam. Tá? E você fazer aqui essa revogação de contrato que ele sugere, que é muito bom inclusive, tem do Arcanjo Miguel também, de 21 dias, é que o do Arcanjo Miguel ela não é muito específica, né? Ela é mais genérica. Essa aqui é interessante porque é específica e ele dá um passo a passo. Mais uma vez, leiam esses decretos aqui, esse passo a passo que ele dá e adapta para si mesmo. Adapta com as palavras que você usa. Não precisa falar assim, eu agora declamo. Se você não fala isso no seu dia a dia, adapta. Coloca assim, eu agora estou falando que eu não sou mais dependente de ninguém. Tem que falar assim, do jeito que você acredita. Do jeito que você fala no seu dia a dia. Né? Para não ficar uma coisa artificial. E vai chegar uma hora que você não vai precisar mais ler. Né? No começo você vai escrever, vai ler, vai repetir. Mas de tanto você fazer isso todos os dias, acaba ficando automático. Né? Vai ficar muito mais fácil. Então, o último parágrafo aqui, o último assunto do texto do Cameron Day é assim. É assim que eu vejo. É difícil descobrir essas coisas, encarar os seres mais malévolos do universo, dizer-lhes que sou soberano e não permitirei que eles me violem. Ironicamente, porém, de certa forma, é ainda mais difícil compartilhar essas revelações publicamente. E aí eu vou falar pra vocês, gente. É mexer num vespeiro. Eu vou ver se eu falo mais na live sobre isso. Mas coisas estranhas começam a acontecer também comigo quando eu começo a publicar esses vídeos para vocês, porque é mexer no vespeiro, tá? E coisas estranhas realmente acontecem na nossa vida, e se é difícil revogar contratos e acordos, eu posso falar para vocês que é muito mais difícil estar desse lado aqui falando essas coisas para vocês. Tantas pessoas são completamente vendidas com seus falsos mestres ascensos, ETs e anjos, que lhes dizem o que fazer, como pensar e como viver, que me atacam por trazer essas informações reveladoras aos olhos do público. Olha que coincidência! Não é só o Cameron Day. Eu também sou atacado por alguns de vocês que me assistem, né? E escutam isso e são controlados por falsos gurus, mestres, né? Que dão rezas para vocês, que fazem acordos com vocês, que fazem contratos com vocês, alguns de vocês, obviamente, não a maioria. E eu recebo muita violência verbal e escrita por estar revelando isso. Né? Mas eu diria que, felizmente, é a minoria, e a maioria está despertando, e isso me deixa muito feliz. Para essas pessoas, digo de maneira bem simples. Acredite no que você quer acreditar, e eu faço deles minhas palavras também. Mas continuarei trabalhando em conhecendo a verdade. Né? E tomando ação... Estou virando a página aqui, gente. Desculpa. E tomando ação apropriada para corrigir os erros que foram cometidos à humanidade pelos mesmos seres que você está dando o seu poder. E eu faço dele as minhas palavras também, gente. Eu escolhi defender a verdade como ser soberano ao lado e não abaixo de seres soberanos do universo livre, que agem para se opor a todas as formas de engano, parasitismo e escravização. Agradeço àqueles que permanecerão ao nosso lado e agirão conosco. Muito amor, Cameron Day, no dia 21 de novembro de 2013, e assim acaba o texto de Cameron Day. Eu quero só comentar essa última parte dele. Gente, um resumo de tudo isso. Acreditem no que vocês querem acreditar. O Fábio não está aqui junto com o Cameron Day criticando ninguém. O Fábio não está aqui falando especificamente do trabalho de ninguém. A gente está querendo simplesmente defender o lado da verdade, o lado do amor universal, o lado da luz, o lado dos seres que estão a favor do despertar verdadeiro da humanidade, o despertar independente, o despertar soberano de cada um, o despertar de dentro para fora, o despertar que vem da fonte interna sua, de dentro para fora, sem depender de nada, sem depender de ninguém.
Você é um fractal da fonte, ou seja, você é a fonte. O que é um fractal? Um fractal é uma cópia de algo maior. Se você é uma cópia, você é algo maior. Você é um fractal da fonte, você é a fonte. Se você é a fonte, você é independente, você não depende de nada nem de ninguém. Você não tem que dar sua energia para ninguém, não é externo, é interno. O caminho é para dentro, não é para fora, não é nenhuma nave, nenhuma hierarquia, nenhuma galáxia, nenhum portal. Tudo isso é dentro. O caminho é interno, gente. Vamos voltar para dentro e não para fora, tá? Ô pessoal, tudo bem? Fábio Santos, fazendo a live prometida, então, hoje falando sobre os senhores do karma, tá bom? Então, o tema da live hoje é os senhores do karma, é a análise do texto do Cameron Day, que eu traduzi e coloquei no meu site. Hoje a gente não vai reler o texto, eu vou só lembrar de alguns pontos principais que a gente conversou, já analisou o texto, já fiz vídeo. Hoje, então, os pontos principais, né, os highlights, os destaques desse texto, Os Senhores do Karma. Então vamos ver aqui os principais pontos, só para a gente relembrar, né, do texto do Cameron Day. Ele começa introduzindo essas figuras que ele chama de Os Senhores do Karma. Eu estou com um texto aqui aberto do meu site, né, para quem quiser pode acompanhar. Tá no computador, abre no celular, tá no celular, abre no computador, enfim, e vai acompanhando aqui comigo. Ele fala, a primeira frase dele é os parasitas demiúrgicos da falsa luz, conhecidos como senhores do karma, né? Diz que são os piores violadores do livre-arbítrio. A gente já discutiu o livre-arbítrio aqui no canal, já sabe que dentro da Terra nosso livre-arbítrio, se não é inexistente, ele é quase inexistente, por tudo que a gente já conversou aqui no canal, né? Então ele diz que existem várias formas que esses senhores do karma pregam peças na gente, né? Então qual que é o principal objetivo desses senhores do karma, né? A gente já discutiu no outro texto do Cameron Day, que é Por que não sou um trabalhador da luz. Ele fala do pessoal da luz e o pessoal da não luz, ou da falsa luz, né? É importante dizer que esse texto, Os Senhores do Karma, é uma continuação do Porquê Não Sou Mais um Trabalhador da Luz. Então, se você também não viu esse texto, por favor, volte nesse primeiro texto. Lá também tem 4 vídeos e uma live explicativa. Essa é a continuação. Então, se você caiu aqui de paraquedas no canal, eu sugiro que você, se você estiver me vendo no ao vivo ou no gravado, pare e vá estudar esses 2 textos. Depois volte aqui, porque é a continuação. A gente não vai rever conceitos do primeiro texto, né? Só que dando um panorama para a gente relembrar, deixar fresquinho na memória. O Cameron Day então faz uma divisão de luz e não luz e fala que tem o pessoal da falsa luz, que ludibria a gente como se fosse a luz, aquela famosa pílula da desinformação que a gente sempre fala, né, gente? Que é basicamente 70, 80, 90% de informação boa, e aqueles 10, 20, 30% de informação enganosa, aquele cavalo de Troia que serve para enganar a gente, né? Então ele fala de muita gente aí disfarçado de mestre ascenso, dos gurus e tudo mais, né? Isso lá nos trabalhadores da luz, não luz, porque não sou mais um trabalhador da luz, né? Nos Senhores do Karma ele dá um passo adiante. Então ele fala o seguinte: além desses agentes da falsa luz que estão tanto aqui encarnados com a gente, como do outro lado, manipulando essa roda de samsara, essa roda da ilusão encarnatória infinita, onde o nosso livre-arbítrio é praticamente inexistente, ele pega uma ala específica desses seres da não-luz, que está do outro lado da vida, ou seja, na próxima dimensão, que seria então essa roda que faz a reencarnação acontecer. Diria que esses senhores do karma têm 2 frentes, tá? A primeira frente deles é fazer essa roda da reencarnação acontecer e ser perpétua, ou seja, infinita, né? Não perpétua, mas que seja infinita, que essa roda fique girando, que a gente reencarne aqui ad eternum, né? E a outra frente, essa é a mais intrigante, né? Até porque essa parte de rodar essa roda da reencarnação ad eternum, a gente já vem falando aqui no canal, já vem falando há bastante tempo. Agora, a maior novidade que a gente introduziu aqui no canal
com esse texto do Cameron Day foi essa segunda frente dos Senhores do Karma, que é a transmissão do karma. Mas Fábio, você não falou que o karma não existe? Tá, karma é a palavra que o Cameron Day usa para reação. A lei da ação e reação, ela existe, né? O karma, só relembrando meu vídeo que também tem aqui no canal, o karma não existe. O karma como obrigatoriedade de reencarnar para repor algo que você fez não existe. Nós não temos que reencarnar na Terra. Né? E tá aí os senhores do karma forçando com que a gente reencarne. A gente já vai falar disso. Agora, a reação da ação existe. Uma ação que eu faço vai ter uma reação contrária, a mesma intensidade, né? Seja ela, e aí a gente tem que ver um contexto de tempo, o pessoal fala, mas demora, é rápido. Tempo é uma ilusão. Aí está o meu novo livro, O Fim da Ilusão, para gente, a gente estudar. A gente já estudou no Resposta para Tudo, no DG1, e agora vai estudar mais no DG1+, e no DG2, como o tempo ele é totalmente relativo, e até a ciência já diz que não existe passado e futuro, é tudo ao mesmo tempo agora. Vocês podem ir na teoria da gravidade quântica, podem ir na própria teoria da relatividade de Einstein, enfim. Então, o que os senhores do karma fazem? Transmissão de consequência, para mudar a palavra karma. Então, por exemplo, eles fazem uma ação, que é esse crime contra a humanidade, que eles fazem, né? Que é essa perpetuação, ou seja, fazer com que a gente reencarne aqui ad eterno. Então, isso gera uma ação que gera ou geraria uma reação para eles, seja agora, daqui a 1000 anos, não importa, negativa. Ou seja, em algum momento, eles vão receber essa carga. Só que o que eles fazem? Eles ludibriam a gente aqui para aceitar parte dessa carga. Então o que eles fazem? Eles colocam hologramas na gente, eles fazem com que a gente assine contratos, com que a gente aceite esta carga. Né? Quando eles falaram assim, olha, eu fiz uma besteira aqui e vou ter uma consequência. Por exemplo, olha, eu roubei a vendinha da esquina. Fui julgado e tomei 6 meses de cadeia. Tá? Vou dar um exemplo bem claro. Tá? Então, eu roubei a vendinha da esquina e tomei 6 meses de cadeia. O que os senhores do karma fazem é o seguinte. Eles pegam 4, 5 pessoas e falam assim, gente, cada um aí, o que vocês acham de vocês assinarem um mesinho de cadeia por mim? Né? Porque afinal de contas, vocês também são cúmplices, né? Ele coloca a culpa na gente. E nós falamos, é verdade, tem razão. E a gente vai lá e assina esse mesinho. Então, ao invés dele cumprir 6 meses de cadeia, ele vai cumprir um só. Porque as outras 5 pessoas vão cumprir os outros 5 meses. Vocês estão entendendo? Eles transferem essa penalidade, transferem esta carga, transferem essa consequência com o nosso consentimento. Com o nosso consentimento. A gente assina e aí eles pegam uma carga muito menor do que eles pegariam se fossem realmente sofrer a carga total. Porque você aceita receber isso por ele. Vamos ver como é que o Cameron Day explica isso no texto dele? Então, o primeiro ponto, ele fala a pegadinha da revisão da luz. Né? O que seria, então, essa revisão da luz? É aquele momento da morte, é um momento assim, morremos, né? Aí o pessoal vê aquela luz do fim do túnel, vai lá para a luz e não sei o que, chega do outro lado, tem o quê? Depende. Depende do que você acredita. Se você é um cristão, você vai ver Jesus. Se você é muçulmano, você vai ver Alá. Se você é judeu, você vai ver Jeová, ou sei lá, porque vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? E se você é um espiritualista, você vai ver os mestres ascensos. Se você é um louco por ET, você vai ver um monte de ET, não interessa. Esses mestres, esses senhores do karma, eles se disfarçam, porque não é mestre coisa nenhuma, não é Jesus, nem ninguém. Eles se disfarçam do que vocês acreditam, do que nós acreditamos, para enganar a gente. Então o que acontece? Essa entidade que você acredita, Jesus, ET, Saint Germain, Alá, Jeová, não interessa. Buda, Krishna, enfim, vocês entenderam.
Ela aproxima de você e fala: que bom que você chegou aqui, então eu queria te mostrar. Deixa eu só fazer um parênteses, pode até ser um ente querido também, alguma coisa assim, tá bom? Dependendo da sua crença. E ele fala assim: agora eu quero mostrar para vocês como foi a vida de vocês. Vamos fazer uma revisão da vida de vocês juntos. Eles preparam um filme só com coisa ruim. Ruim, aí vamos classificar. O ruim, gente, é só com emoções, com picos de emoção. Picos altos ou picos baixos. Então não vai achar que é só um drama, não. Você não vai ver só as merdas que você fez na vida. Você também vai ver os maiores momentos de apego que você teve. Quando você conheceu seu marido, sua esposa, o nascimento do filho, os primeiros passos do filho, tudo aquilo que te prende, que te apega também, tá? Já vou explicar o porquê em um minuto. E também tudo aquilo que você fez de estranho, né? Todos os seus erros, as mancadas, os crimes, enfim. Aquilo que você mentiu, aquilo que você pensou, aquela raiva que você teve, aquela coisa que você fez sem pensar. Então você tem um vídeo da sua vida com altos e baixos, com picos, tá? Para que servem esses picos? Esses picos servem ao seguinte: os picos altos, ou seja, de alegria, de grande emoção, nascimento do filho, casamento, enfim, eles servem para você ter apego com o que está na Terra, tá? Você querer voltar para ver o seu filho, para ver a sua esposa, para ver o seu esposo, para ver a sua família, para ver os seus amigos, não interessa. E a parte ruim serve para te falar o seguinte: ô meu querido, minha querida, você é uma pessoa legal, tá, mas pô, você tá vendo esse monte de mancada que você fez aqui agora, você tem que voltar a consertar, né? Você ainda não tá pronto aqui para entrar no reino dos céus. Então vamos fazer o seguinte, vamos te mandar aqui para uma cidadezinha, para um cantinho, para um negocinho aqui, para você se refazer, estudar e tudo mais, e planejar a sua próxima encarnação, né? Porque assim você pode reencarnar e reparar os erros que você fez e ficar perto dos seus entes queridos. E você vai voltar como filho do seu filho, você vai voltar como neto do seu filho, como... Ok? E aí você vai poder reparar tudo que você fez. Qual que é a pegadinha aí? A pegadinha, basicamente, gente, é o seguinte. Primeiro, você não está pronto para entrar no reino dos céus. Ou seja, culpa. Você precisa voltar para reparar o que você fez. Reencarna. Medo. Você vai ser neto do seu filho. Você vai ser filho do seu marido. Apego. E quando você volta na Terra, o que acontece? Memória apagada. Você nem sabe o que você precisa reparar. Você nem sabe se você realmente é filho do seu filho, caiu na família. Você chega aqui com um HDzinho zerado. Para começar tudo de novo. Tudo de novo. Ou seja, mais uma vez, você tem a chance de ser enganado. Né? Mais uma vez. Essa é a primeira pegadinha da revisão da luz, né? Vou falar agora do segundo item que ele comenta, que é a transferência kármica. A transferência kármica é aquela que seria o segundo passo, né? Então, até o Cameron Day fala que se o conteúdo da vida do indivíduo, as feridas não curadas e tudo mais, os desejos não realizados, veja bem, você pode voltar a ser rico nessa encarnação, se dar bem e tal, falar aquilo que você quer ouvir, né? E quem disse que vai acontecer? Você volta para cá, sua memória é apagada, eles podem te pôr em qualquer lugar. O que eles fazem? Tem agora é a pegadinha mais escancarada ainda, tá? Eles começam a pôr hologramas em vocês. O que é holograma? Holograma é uma ação, um pedaço de vida ou uma vida que não é sua. Não é sua. E eles colocam em você e falam como se fosse de você. Falam como se fosse sua. Colocam no seu campo mental. Então o que acontece? Eles falam para você nesse momento: olha, na sua vida passada, você não lembra, mas você cometeu crimes horríveis. Horríveis. Você foi terrível. Então você precisa continuar encarnando
para pagar esse karma. Você precisa voltar. Porque aquela encarnação passada ali, você foi um assassino, você enganou muita gente. Olha aqui, te mostra. Quando na verdade parte daquilo é karma, consequência, ou parte do que os próprios senhores do karma cometem ou cometeram. Essa cabala, essa elite negativa cometeu. Então eles estão pegando parte da vida deles mesmos e dizendo que é sua. A partir do momento que você aceita que aquilo é seu, você puxa para você todas as consequências de realmente ter cometido aquilo. Então eu vou dar um exemplo que normalmente eu dou no curso Despertar Galáctico 1, ou dava, né? Falava o seguinte, que também é o perigo de fazer terapia de regressão sem um terapeuta que não saiba descrever ou distinguir, isso eu já falei muitas vezes aqui no canal, o que é uma encarnação que realmente aconteceu de uma encarnação holográfica. Ou seja, quando esses senhores do karma te abordam do outro lado e falam assim, olha aqui, eu vou te mostrar o que você foi, e eles jogam alguma coisa para você, você absorve isso. Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, você foi Nero. Você foi Nero na outra vida. Olha só, você sabe a história do Nero, hein? Nero botou fogo em Roma, Nero, olha, queimou, um monte de gente morreu, criança morreu, foi um terror. Olha o prejuízo que ele trouxe para Roma, olha o prejuízo para todas as pessoas da época, as mortes que ele causou, o dano econômico, né? Agora você precisa reencarnar para repor isso. Imagina, Nero, você vai precisar de umas 100 encarnações, né? Para repor isso. Né? E você não foi Nero coisa nenhuma. Mas você acredita que você foi Nero. A partir do momento que você aceita que você foi Nero, você puxa todas as consequências de realmente ter sido Nero. Então todas as consciências que estão atrás do Nero vão atrás de você. Todas as consequências de ter colocado fogo em Roma. Se ele colocou ou não colocou, não interessa. Você acredita que colocou. Então toda aquela consequência vem para você. Você passa a responder por isso. Vocês estão entendendo qual é a gravidade da gente aceitar essas sugestões? Então é isso que eles fazem. Quando, na verdade, eles fizeram isso. Essa elite negativa fez isso. Eles não vão se livrar 100% disso, mas passando esse holograma para diversas pessoas, eles diluem essa consequência. Então, se milhares de pessoas acreditarem que foi Nero, dá para dar uma diluída e aí a consequência vem um pouco menos pesada para o Nero original, digamos assim. Tá? E eu estou usando o Nero aqui como um exemplo. Né? Poderia ser qualquer coisa aqui. Né? Estou usando mais como um exemplo ilustrativo. Tá? Essa é uma das coisas que eles fazem realmente muito complicado. E também tem uma outra forma que eles fazem isso em vida. Né? Esses senhores do karma, essa cabala escura também aqui, desse governo secreto que a gente fala, mas é o pessoal do topo, né? Eles usam também mensagem subliminar, geometria sagrada, mandalas, né? Para conversar com o nosso subconsciente. Né? E colocar essa culpa no nosso subconsciente. E colocar essa facilidade de absorção de karma ou de consequências ruins no nosso subconsciente, tá? E eles fazem isso com um certo sucesso. Então a gente precisa ter a consciência de que isso é feito para começar a mudar, para a gente não cair nessa conversa mais, tá? Um outro ponto que o Cameron Day comenta aqui são os contratos de entrada, né? Os contratos de entrada basicamente são os contratos para entrar aqui na Terra, por exemplo. O que o Cameron Day diz aqui no texto, eles falam que são os acordos de entrada originais que os seres que entram no reino demiúrgico corrupto, ou seja, aqui, são forçados a fazer para conseguir entrar nesse sistema. Então, para você conseguir entrar, para você conseguir encarnar na Terra, você precisa fazer um contrato de encarnação. Todos os seres que encarnam fazem um contrato. Não ter esse mundo, gente, não é nosso, pelo menos nesse momento. Não é nosso, é deles. Eles que mandam. Aceita que dói menos.
A realidade é essa. Não sei daqui a pouco. Não sei como era antes. Agora, essa é a realidade. Então veja bem, para entrar na festinha deles, precisa fazer um contratinho. Todos os avatares, todos os facilitadores do despertar fizeram um contrato para estar aqui. Jesus fez contrato para estar aqui. Chico Xavier fez contrato para estar aqui. Buda fez contrato para estar aqui. Madre Teresa fez contrato para estar aqui. O Osho fez contrato para estar aqui. Você fez contrato para estar aqui e eu também. Todos que estão encarnados fizeram um contrato. A diferença é a capacidade de negociação. Ou seja, quando você está naquela situação que eu descrevi até agora, de não saber o que está acontecendo do outro lado, você aceita qualquer coisa. Ah, foi Nero, põe aí no meu contrato. Ah, vai ter uma vida ruim, põe aí no meu contrato, porque eu preciso repor. Vai ser pobre pra caramba, é verdade, abusei do dinheiro na vida passada, então põe um contrato de pobreza. E a gente vai lá e assina qualquer coisa. A diferença é que os avatares, normalmente, fazem um contrato um pouquinho melhorzinho, porque eles têm um pouco mais de consciência do que eles são e do que eles podem passar. Mas nem sempre isso funciona. Vocês podem ver, por exemplo, e aqui eu não vou esticar muito esse assunto, de como foi difícil a vida do Chico Xavier. Né? Vamos falar do Chico um pouquinho? Né? A infância dele foi muito, muito, muito doída. Para quem não conhece, assista um filme dele, ou leia um livro, veja a biografia. Né? E a vida inteira dele foi muito doída. Tudo foi muito difícil para ele. Tudo aquilo estava no contrato dele. O problema de olho que ele teve, os abusos na infância, tudo aquilo. Né? A parte da religião na vida dele e muitas outras coisas estavam no contrato que ele assinou. Né? Para quem acha que a vida de Jesus na Terra foi fácil, também não foi. Um monte de coisa lá no contrato dele. De Buda, de Gandhi, enfim, todos. E na nossa. E na nossa. Muita coisa que está acontecendo na sua vida, na minha vida, pode ser coisa que a gente assinou. Que a gente concordou. E aí é o que ele diz. Podemos revogar esses contratos. A partir do momento que a gente toma consciência deles. Tá? Então vamos lá. Uma das coisas que ele fala então, para a partir do momento que você reconhece esses senhores do karma, mandar eles para o que ele chama, o que o Cameron Day está chamando de vácuo galáctico. Tá? Para o centro da nossa galáxia, para eles serem transmutados. Então ele diz que duas coisas acontecem, e aí eu não vou focar tanto nessa parte, mas aí tá no texto, ele descreve bem, então essa meditação, essa conversa com esses senhores do karma, dizendo que eles não estão autorizados, eu não autorizo vocês a mexer na minha vida, eu sou o senhor da minha vida, e agora eu vou chamar o pessoal da luz aqui para levar vocês para esse núcleo galáctico. E duas coisas acontecem nesse núcleo. A primeira, podem acontecer, né? Primeira, transmutação, ou seja, esse senhor do karma toma um choque de luz, aí, digamos assim, de realidade, e vê a merda que fez e se converte para um ser de luz, ou então esse ser pode ser desintegrado. Isso é o que o Cameron Day descreve, tá? E aí eu já emenda um pouco no próximo tópico, que ele fala direito universal e força defensiva. E é uma coisa que eu queria falar com vocês, que no mundo espiritualista é muito desse... aliás, a primeira frase que ele coloca aqui, deixa eu até ler o que ele colocou. Ó. Na maioria das doutrinas da nova espiritualidade, e aí escutem bem, é considerado não espiritual ou não evoluído até considerar o uso de força defensiva. Né? E aí ele comenta, aparentemente um bom pequeno recém-nascido deve deixar pessoas e seres parasitas passearem por cima deles, roubar, drenar energia, manipular, implantar, prejudicar da maneira que quiser. Né? E a gente tem que suprimir emoção negativa e ficar vítimas felizes desses abusos. Né? E aí aquela frase, né, que dizem, que é de Jesus, que se alguém te bater numa face, dê a outra, né? A gente meio que dá uma manipulada nisso para dizer, olha, se alguém te fizer um mal, fique quieto. Ninguém está falando para procurar briga. Tanto que está falando aqui força defensiva. Mas nós temos sim que nos defender. Temos sim que nos defender. Tá? Então, se alguém vem na rua e te dá um soco na cara,
que você vai fazer? Vai ficar esperando o outro? Ou você vai, no mínimo, se defender e tentar dar um para sair correndo, para fugir, enfim. Né? Ou você vai falar, você deu aqui, dá aqui agora. Espiritualmente é a mesma coisa. A gente se defende. Não procura encrenca. Mas se a encrenca acha a gente tem que mostrar um pouco de força também, gente. Tem que parar com essa coisa de ai meu Deus, ai não pode, ai vai, que violência, que violência. Né? Tô falando espiritual, não é pra sair dando soco nas pessoas na rua, gente. O que ele tá falando aqui é a gente ter exercer o nosso direito de defesa. Defesa. Porque quando você começar a revogar esses contratos, vão ocorrer ataques, eles vão atacar. E se eles vão atacar e você fica lá, pode atacar, ó, a minha face é outra face agora. Vai cair. Vai cair. Tem que bater de volta, tem que pôr para correr, tem que encaminhar esses safados para o conselho kármico. Ou chamem do que quiser. Eu estou falando aqui conselho kármico porque é o mais falado, né? Encaminha. Encaminha. Fala, agora vocês se viram com esses lixos aqui. Tá? E vamos lá. Uma outra coisa interessante que ele diz é o conceito de certo e errado, né? Ele diz que esse conceito de que tudo que é de ruim aqui tem um motivo. Não, gente, não tem. O motivo é que a gente está sendo enganado. Ponto. Aconteceu uma guerra, milhões de pessoas morreram. Era o karma coletivo. O karma coletivo é a caçambola. É genocídio mesmo. Está errado. É contra a lei universal. Ninguém que está na Terra, e aí tem o meu vídeo do que é o planeta Terra, que é um planeta prisão. Ninguém que está dentro dessa prisão tem mais alguma coisa para aprender com o sofrimento nesse planeta. Não tem. Não tem. Não tem karma coletivo. Aliás, não tem karma. Já fiz um vídeo sobre isso. Tá? Isso é para baixar vibração, para manter a gente aqui, lá embaixo, enganado, voltando ad eterno para esse planeta. Não caiam nessa. O certo e o errado, dentro da lei universal, existe. O certo é a liberdade, a independência. O errado é quando eu invado a sua liberdade, o seu espaço. É isso. Tá? E um dos últimos pontos que ele coloca aqui, muito interessante, é a questão de hierarquia. Essa questão é bem polêmica, hein, gente? Por quê? Ele coloca assim, uma das principais raízes dos problemas mundanos e dos metafísicos também é o conceito de hierarquia, porque para todo lugar que a gente olha tem essa organização hierárquica. E repare que normalmente é dominado por homens, né? Para essa força masculina, guerreira, impositora, né? A parte negativa da força masculina, né? Porque tem também a parte positiva, que é o foco, a determinação e tudo mais, a organização, o planejamento, né? Dessa mesma forma, a gente tem que transcender essa questão de hierarquia. Também na parte espiritual. E ele diz aqui, né? A gente tem que transcender essas hierarquias espirituais que promovem a escravidão, subserviência e obediência cega. Obediência cega, ou seja, você é um seguidor. Eu obedeço. Manda, obedece. Isso não existe no universo. Ninguém manda em você. Você é a fonte. Quem manda na fonte? Quem pode mais que a fonte? Quem sabe mais que a fonte? Vocês estão me entendendo? Somos iguais. Não existe hierarquia no universo. Toda hierarquia que te apresentarem é falsa. Falsa. Para te prender em energia de adoração, para baixar o seu grau vibratório. Você é a fonte. É a maior hierarquia que possa ter nos universos. Tá? E ele vem falando isso. E a gente precisa então transcender isso para esse processo. E é um processo de autolibertação, de limpeza, né?
saber isso, encontrar o seu Deus interno, sua energia crística interna, né? O caminho não é para fora, é para dentro. Quantas vezes a gente já não falou isso aqui no canal, não é verdade? E ele diz como fazer isso, né? Proclamando a soberania. E não é à toa que o slogan do canal aqui é declare a sua independência espiritual. Independência não é depender do Fábio, não é depender de hierarquia, não é depender de mestre ascenso, não é depender de nada nem de ninguém, somente de você mesmo. Mais uma vez, se você é fractal da fonte, você é a fonte. A fonte depende de quem? De quem? Por favor, gente, tá? E essa hierarquia não respeita o livre-arbítrio. A gente fica assim, eu não posso fazer isso, que é o livre-arbítrio. O pessoal de fora não pode interferir por causa de livre-arbítrio. O pessoal da oposição, gente, não tem esse dedo todo com livre-arbítrio, não. Então, nem aí. Infringem mesmo, tá? E aqui, como eu disse, é o espaço deles. E essa revogação de acordo? Vou pedir para que vocês entrem. No texto também, tem lá a parte de revogação de acordos, e o Cameron Day lá põe o textinho dele, uma sugestão dele, né, do que falar e tudo mais, mas basicamente, gente, são decretos. Como funciona um decreto? Tá? Um decreto é uma afirmação. Ou seja, gente, mais uma vez, é importante falar o seguinte. Toda vez que você pensa alguma coisa, ou que você fala, não importa muito. O que importa é aqui, ó. Aqui, ó. Vou até levantar para você. O que vocês sentem do fundo da alma de vocês, tá? Então não adianta eu falar assim: eu não gosto de você, né? Fala pro ex: eu não gosto mais de você. Mas lá dentro não vive sem a pessoa, só pensa na pessoa. É isso que vai ressoar pro universo, que você ama essa pessoa, não é aquilo que você está falando. Tá? Então, quando a gente fala em decretos, você precisa não só falar, verbalizar, frequência, mas mais importante, você precisa acreditar naquilo que você está falando, do fundo da sua alma. Então, quando você fala, eu sou livre, você tem que falar com toda a convicção. E acreditando com todas as células do seu corpo, do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Eu sou livre. Eu não autorizo mais esses senhores me enganarem. Ninguém manda em mim. Do fundo do coração. E todas aquelas afirmações, ou as que vocês quiserem, gente. E aí vai uma dica. Pega aquele textinho que o Cameron Day pôs e coloca na linguagem de vocês. Coloca do jeito que vocês falam. Coloca do jeito que vocês acreditam. Escrevam vocês mesmos uma declaração dizendo que vocês são livres, dizendo que vocês são soberanos, que quem manda na sua vida é você, que você não aceita mais o contrato. E aí revogação de contrato, gente, tem que ser específico. Eu vou falar um aqui que é clássico, que basicamente todo mundo tem aqui, contrato de pobreza. Então vai lá e fala: eu revogo todos os contratos de pobreza que eu tiver assinado. Eu não sou pobre. Eu vibro na abundância. E aí, a partir do momento que você revoga, esse não aí, você você reverte, né? Você começa a afirmar o que você é. Não é eu sou rico. Eu vivo na abundância. E aí o que você tem que sentir? Você tem que sentir que não falta nada para você. Não é visualizar a conta bancária com 30 milhões, não. É sentir que não falta nada e nunca vai faltar nada para vocês. Nem de material, nem de espiritual. Abundância. Abundância. Tá? E aí o Cameron Day, ele encerra falando que nós precisamos fazer essas afirmações, né, diárias e também revogar esses contratos diariamente. Porque quanto mais contratos a gente revoga em vida, fica mais fácil. Quando a gente chegar do outro lado, a gente já está numa vibração, conforme a gente vai se livrando desses contratos, a nossa vibração também vai aumentando, gente. Tá? Porque esses contratos são compromissos que a gente assumiu.
Goste você ou não, queira você ou não, você assinou, você se comprometeu. E como qualquer contrato aqui também na vida carnal, ele tem cláusula de rescisão e quando você rescinde unilateralmente, a sua contrapartida vai buscar os seus direitos, não é verdade? A mesma coisa acontece no espiritual. Eles vêm para buscar os direitos deles porque eles não concordam com o encerramento desse contrato. Então a gente precisa ser firme, a gente precisa manter, independente da turbulência que venha com isso, independente dos ataques, se defenda, contra-ataque e continue revogando os contratos. É isso. Tá bom, meus queridos? Agradeço bastante a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Um beijo, um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.